Demorou, mas aconteceu. Demissão em massa no Vasco da Gama. Limpa geral. Alô, presidente Pedrinho. Por que demorou tanto? Por que esperou tomar de 4 pro Puerto Cabejo? Por que esperou passar o vexame que passou o sábado em Salvador contra o Vitória para demitir o senhor Marcelo Santana? Para iniciar na procura no mercado por um novo diretor executivo e agora competente? Porque você sair de Marcelo Santana para Rodrigo Caio, amigo vascaíno, é a mesma coisa que você trocar um Fusca por uma Ferrari. Então que bom, tava na hora. Enfim, informações que deixam o vascaíno não animado. Porque enquanto a bola não entrar, eu como vascaíno não vou ficar animado e você também, eu tenho certeza de que não irá. Mas no mínimo amenizam o clima do nosso Vasco da Gama. Vou falar muito sobre isso, sobre a demissão de Marcelo Santana, sobre a demissão em massa que vai acontecer no Vasco, tá? Sobre a possibilidade do Felipe Loureiro, o técnico interino do Vasco nas últimas 4 partidas, ser colocado na base. Acabou a moral pro Felipe depois desses 4 jogos. Falar também sobre a possibilidade de uma chegada de Rodrigo Caetano e muitas outras novidades. Fernando Diniz, inclusive, chegou ontem no Rio de Janeiro e já deu aí as suas primeiras palavras como o mais novo técnico do Vasco da Gama. Você verá tudo aqui e agora nesse Acorda Vascão que chega bastante agitado, bastante movimentado e cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, amigo torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Esse vídeo, inclusive, que você está assistindo agora. Tem também o Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde, com muita informação e vascainidade para todos vocês. E o Boa Noite Gigante, para fechar com chave de ouro os vídeos aqui do nosso canal, a programação diária, chegando pela parte da noite também com muita novidade. Então já se inscreva aí no canal, já curta o vídeo para ajudar na divulgação do nosso conteúdo e é claro, aqui embaixo, além de se inscrever, ative o sininho de notificação e deixe nos comentários a sua opinião sobre a demissão, enfim, do diretor executivo Marcelo Santana. Vamos embora então, meu amigo vascaíno, falar logo do nosso clube de regatas Vasco da Gama, né? Porque, olha, amigo, depois do que aconteceu ontem, com o término da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é isso daí que tá aparecendo na imagem a vocês, o clima dentro do Vasco vascaíno, assim, ficou tenso. O Vasco perdeu para o Vitória no sábado, a rodada ainda não terminou, hoje teremos Santos e Ceará, mas com derrota para o Vitória, o Vasco vai terminar essa 8ª rodada na 17ª colocação. Diante disso, o sinal de alerta ele foi ligado. O sinal de alerta ele já estava ligado lá após a partida contra o Cruzeiro na demissão do técnico Fábio Carille. Ali, a diretoria ligou um sinal de alerta. Mas quando o Fábio Carille saiu, muito se esperou, né? O sentimento foi, agora vai melhorar. O Carille saiu, enfim, do Vasco. Mas depois do Fábio Carille, foi pior. Foi pior. Ontem eu vi torcedores vascaínos nas redes sociais falando que se fosse o Carille no comando técnico do Vasco, a gente não teria perdido para o Puerto Cabejo, ainda mais de 4, a gente não teria empatado com o Operário, mas vencido, e a gente teria vencido o Vitória. E eu, Lucas, não tenho dúvida. Com o Fábio Carille, o Vasco muito provavelmente venceria o Puerto Cabejo, venceria o Vitória da Bahia, e sim, venceria o Operário. Mas não é porque estou dizendo isso que o Fábio Carille é um bom técnico e por conta disso o Fábio Carille não deveria ser demitido, não. A demissão do Fábio Carille foi acertada. O grande problema foi a tentativa de empurrar por goela abaixo do torcedor o Felipe. Houve uma tentativa de manter o Felipe como técnico do Vasco, ponto. Só que ela não deu certo, o tiro dessa atual diretoria saiu pela culatra. A ideia que eles tinham do Felipe não rolou. O Felipe não deu certo e muito menos
de dar certo, ele deu errado, ele foi mal, ele atrapalhou o planejamento do Vasco e por isso o sinal foi de alerta. A ideia era: o Felipe entra, se der certo permanece, e o tiro saiu tanto pela culatra que depois dessa passagem de apenas 4 jogos, o rebuliço foi tão grande que demissão em massa terá que acontecer e a possibilidade até do Felipe não permanecer no cargo de diretor de futebol. Essa é a situação. Já já vou falar sobre o Felipe e os próximos passos que deverá tomar a diretoria do Vasco com relação ao profissional, mas eu quero falar primeiro sobre Marcelo Santana, porque o primeiro já caiu. Ontem o Vasco, através de sua assessoria de imprensa, comunicou que realmente Marcelo Santana, como eu já havia colocado aqui para vocês pela parte da manhã de ontem na Acorda Vascão, foi demitido. O Vasco encerrou o vínculo contratual do diretor executivo de futebol Marcelo Santana, que chegou ao Vasco no meio do ano passado, logo após a chegada do presidente Pedrinho no cargo de CEO, aliás, no cargo não, né? Na responsabilidade do futebol. Pedrinho entra pro futebol com aquela liminar. Logo quando o Pedrinho entra no Vasco, Lúcio Barbosa, que era o CEO, Cátia dos Santos, que era CFO, alguns outros profissionais que trabalhavam na SAF foram embora. O Vasco ele demite o Álvaro Pacheco numa sequência ruim de jogos. Junto com o Álvaro Pacheco, o Pedro Martins vai embora, que era o diretor executivo, e o Vasco precisava ir ao mercado e contratou Marcelo Santana. Marcelo Santana, que foi um nome que veio ao Vasco não por conta de um trabalho bom que ele fez em outros clubes, porque, para você ter noção, antes de vir para o Vasco, o Marcelo Santana só tinha 4 meses de experiência na pasta da diretoria executiva. Antes do Vasco, o Marcelo Santana ele estava 4 meses trabalhando como diretor executivo do América de Natal, clube de 3ª divisão. A única experiência antes do América de Natal de Marcelo Santana no futebol era sendo presidente do Bahia. Marcelo Santana já foi presidente do Bahia, salvo engano, no triênio 15-18 ou 14-17. E o Vasco ele pegou esse rapaz sem conhecimento nenhum na área da diretoria executiva, na gestão de futebol, por conta do fato de Marcelo Santana e Felipe terem trabalhado juntos, aliás, terem feito um curso juntos da CBF de gestão. E isso foi a credencial para Marcelo Santana chegar ao Vasco, um absurdo. Marcelo Santana não era nem para ter chegado ao Vasco. Então, essa demissão ela foi muito tardia. Todo mundo enxergava que o senhor Marcelo Santana era uma planta dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, e com todo o respeito do mundo. Já era para essa demissão ter acontecido. Nesse momento, diante da ausência de um diretor executivo, quem ficará temporariamente sobre a responsabilidade do CEO, dessa pasta, né, da diretoria executiva, será o CEO Carlos Amodio. Então essa é de fato a situação. O Vasco demitiu Marcelo Santana, muito mais até no sentido de tentar amenizar um pouco o clima para amanhã. A sua pressão, a minha pressão, e é isso que eu sempre falo, a nossa pressão ela faz força. Marcelo Santana ele foi demitido porque deveria ser, mas a pressão ela influenciou na tomada de decisão. A demissão do Marcelo Santana foi para dar um recado ao torcedor vascaíno de que as coisas estão sendo feitas. E para que amanhã, logo quando o Fernando Diniz treinar no CT Moacir Barbosa, a imprensa já olhe com um pouco menos de cobrança para o atual momento do Vasco da Gama. A diretoria nessa demissão do Marcelo Santana foi assim, ó torcedor, eu tô dando um recado de que estamos fazendo uma limpa aqui dentro do Vasco da Gama. E agora, meu amigo vascaíno, diante da saída do diretor executivo Marcelo Santana, nomes já começam a ser colocados à mesa. E eu já inicio aqui a vocês a informação sobre a situação envolvendo o nome que está na mesa do Vasco para ser o novo diretor executivo. Eu falo aqui de Rodrigo Caetano, um profissional de 55 anos de idade, campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, ele que montou aquele elenco campeão da Copa do Brasil, e além disso também um profissional que comandou a gestão daquele elenco campeão do Brasileiro de 2009. O Vasco da Gama caiu para a Série B em 2008 e o elenco que foi montado para a Série B de 2009 e para a Copa do Brasil de 2011 foi de responsabilidade do diretor executivo Rodrigo Caetano, vascaíno de coração. Rodrigo Caetano sempre deixou muito bem claro que é um torcedor do Vasco da Gama. É um sonho antigo do presidente Pedrinho para o cargo de treinador, assim como o Fernando Diniz
Sempre foi um sonho para ser o técnico do Vasco por parte do presidente Pedrinho. Rodrigo Caetano também sempre foi um sonho de Pedrinho para ser o diretor executivo do nosso Vasco da Gama. Assim que inclusive o Pedrinho foi eleito como presidente, o próprio Pedrinho colocou na mesa da 777 Partners o nome de Rodrigo Caetano. Importante lembrar que a 777 ela demite o Paulo Brax e vai ao mercado à procura de um novo profissional para a parte da diretoria executiva. À época, os nomes do Juninho Paulista, do Rodrigo Caetano e da Alexandre Matos foram colocados à mesa. No final, o Vasco acaba fechando com o Alexandre Matos, mas sim, o Pedrinho influenciou na possibilidade, mesmo que pequena, do Vasco naquela época, na tentativa da contratação do Rodrigo Caetano. O Vasco hoje quer a contratação do profissional, o Vasco conta diante disso com o cenário de total instabilidade da CBF. Rodrigo Caetano é um profissional que trabalha na Confederação Brasileira do Futebol, mas a boa relação de Rodrigo Caetano com o Vasco da Gama, por ser, volto a repetir, um torcedor do Vasco, a vontade hoje do diretor executivo de seguir morando no Rio de Janeiro, sua cidade natal, e diante desse cenário de total estabilidade da CBF, com possibilidade do presidente Edinaldo Rodrigues sair do cargo até da presidência, o Vasco se agarra a isso para tentar a contratação do profissional. O Vasco sabe que é uma negociação muito difícil, mas essa batalha judicial enfrentada por Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e o judiciário faz com que sim, mesmo diante de tanta dificuldade, uma esperança surge no final do túnel pela contratação do profissional. Hoje, segunda-feira, para você ficar de olho, haverá uma audiência para ouvir o coronel Antônio Nunes, após o STF, Supremo Tribunal Federal, mandar o TJRJ investigar aí a possibilidade de uma assinatura de Nunes ter sido falsificada no acordo no início do ano. Então, a CBF está borbulhando, Rodrigo Caetano hoje trabalha para a Confederação Brasileira do Futebol e o Vasco se agarra exatamente a isso para conseguir a contratação do treinador. Dando ruim lá na CBF, Rodrigo Caetano ficando num cargo de estabilidade por lá, o Vasco pode ir com tudo para cima dele para tentar a sua contratação. Inclusive, até mesmo no ano passado, quando o Vasco tentou buscar Rodrigo Caetano, ele chegou a dar uma entrevista falando sobre um possível retorno ao Cruz Maltino. Eu faço questão de trazer aí as palavras do profissional a vocês nesse Acorda Vascão. Se liga só, já pensou? Rodrigo Caetano voltando ao Vasco da Gama, meu amigo? Dá uma olhadinha aí. É óbvio que eu me sinto honrado pelo nome estar sendo veiculado no Vasco. É um clube que a nível nacional me deu a grande oportunidade da minha carreira, quando eu saí do Grêmio lá pro Vasco. Sei do carinho, do respeito e principalmente até gratidão por parte de toda a torcida vascaína. Como eu espero que seja o mesmo respeito e carinho, e eu percebo aqui de toda a massa atleticana. Então, em clubes os quais você tem tempo, primeiro, tempo para trabalhar, lá foram 4 anos, aqui é o meu 2º ano. Tempo, continuidade e conquistas, e realmente tem um entendimento desse processo de reconstrução, é natural que o seu nome seja lembrado com esse carinho, com esse respeito. Lá não é diferente. E eles, todos lá sabem também do carinho e da gratidão que eu tenho. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, Deixe, é claro, a sua opinião nos comentários. Se você acha que seria uma boa para o Vasco, Rodrigo Caetano de volta à colina histórica depois de muitos anos, Pô, seria mágico, Uma volta do Rodrigo Caetano, tendo o Fernando Diniz no comando técnico do Cruz Maltino, uma virada total de chave, Foi o que eu disse. Rodrigo Caetano chegando ao Vasco após a demissão de Marcelo Santana e o Diniz chegando ao Vasco depois da demissão do Fábio Carille, é como se o Vasco estivesse trocando um Fusca por uma Ferrari, Uma troca total no comando da equipe. Mas olha, vascaíno, eu quero te falar aqui, Porque além do Marcelo Santana, além da demissão do diretor executivo, outras demissões irão acontecer nesses próximos dias. Inclusive, a informação que eu tive ontem e foi também colocada à mesa por parte do canal Na Torcida Vascaínos é que ontem houve uma reunião entre a cúpula do Vasco da Gama, os profissionais que hoje fazem a gestão de futebol do clube, e nessa reunião que o martelo foi de fato batido para a demissão do diretor executivo Marcelo Santana, e também se foi conversado sobre o futuro do Vasco de um modo geral. Diante disso, algo em torno de 15 nomes foram incluídos em uma lista de funcionários a serem demitidos. Não apenas isso, meu amigo torcedor. Informação aqui, além desses profissionais a serem demitidos dentro do Vasco
Vasco da Gama, analista também o nome de alguns jogadores para serem colocados nesses próximos dias para treinar em separados, outros até mesmo para serem negociados na janela do meio do ano. Então a situação é essa, um clima de total instabilidade dentro do Vasco, muitos funcionários serão demitidos, muitos nomes estão sendo pressionados para sair dos seus cargos e as demissões irão acontecer. Um desses nomes aí, meu amigo torcedor, que tá nessa lista é o nome do profissional Daniel Félix, tá? Daniel Félix é um nome que vem sendo muito pressionado há algum tempinho. A diretoria tá entendendo que talvez tenha chegado a hora do profissional dentro do Vasco da Gama e nesse momento, de fato, o que falta para o martelo ser batido para a demissão do Daniel Félix é o Fernando Diniz. O Vasco vai conversar com o treinador que chegou ontem à noite no Rio de Janeiro. Eu vou trazer já já as primeiras palavras dele no Vasco da Gama e as palavras de Fernando Diniz com relação à continuidade ou não do trabalho de Daniel Félix será algo crucial para a demissão ou a permanência do profissional. Além do próprio Daniel Félix, outro nome que tem chance de perder o seu cargo, ele não vai ser demitido por conta da boa relação que tem com os principais pares e os frentes da diretoria. O Felipe hoje, assunto que eu vou falar agora, eu posso compará-lo até ao Pedrinho. Da mesma forma que você não tem como demitir o Pedrinho, porque ele é o presidente, é o cabeça ali, né, da diretoria administrativa do Vasco, você não consegue demitir o Felipe. Ele não tem um cargo fixo no Vasco de presidente, mas ele está com o Pedrinho. É um encarne, carne e unha. O Felipe não vai sair enquanto o Pedrinho estiver por lá. Mas essas atuações do Vasco sob o comando do Felipe, a pressão que vem sendo feita, pode fazer sim com que a atual diretoria queira tirar o Felipe do holofote. Isso está sendo muito comentado internamente. Felipe é hoje um profissional que pode estar indo para as categorias de base. Felipe é alguém que, de acordo com informações internamente, goza de um prestígio muito grande, pelo conhecimento que tem de base, pelo fato de ser um cria das categorias de base do Vasco da Gama, e tudo isso, essa moral que ele tem relacionado às categorias de base, pode fazer com que ele saia de um cargo hoje que é de diretor de futebol, diretor técnico, perdão, coordenador técnico, e vá para um cargo inferior atuando na base, como espécie de gerente de divisões de base, como espécie de alguém responsável pela transição de atletas da base para o profissional, alguém nessa função que vá trabalhar no Vasco da Gama, que vá permanecer com uma função de liderança dentro do Vasco, mas trabalhando não mais no futebol profissional e sim nas categorias de base, até para tirar o Felipe um pouquinho dos holofotes, porque a situação dele hoje é de total instabilidade dentro do Vasco da Gama. Uma pressão muito forte do Felipe nesse momento por conta de tudo aquilo que vem acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino. Não poderia ser diferente, né? Definitivamente o que o Felipe fez nesses últimos 4 jogos é algo vergonhoso. Se fosse, volto a repetir, em qualquer outro clube que o profissionalismo estivesse à frente das relações, o Felipe hoje mesmo já não iria para o CT Moacir Barbosa, o Felipe hoje mesmo já estaria demitido do seu cargo. Mas essa é a informação. Clima de total instabilidade, clima tenso, muitos funcionários serão demitidos nessas próximas horas de segunda e durante todos os próximos dias da semana. Mas enquanto tem funcionários saindo, tem funcionários chegando. E ontem, né, para aliviar um pouquinho aqui o clima, chegou ao Rio de Janeiro Fernando Diniz. Diniz chegou à cidade carioca às 9h10 da noite e desembarcou aqui no Rio para, enfim, né, iniciar o seu trabalho como o mais novo técnico do Vasco. Não iniciar, porque ele já começou de casa, preparando, analisando os jogos e, é claro, olhando e planejando o que será hoje o treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco treina hoje e já viaja hoje mesmo para a Argentina, porque amanhã tem a batalha contra o Lanús pela 5ª rodada da Copa Conmebol Sul-Americana. E o Diniz chegou ontem muito animado, muito feliz com esse retorno ao Vasco. E é claro, como não poderia ser diferente, eu trago aqui a vocês as primeiras palavras de Fernando Diniz como mais novo técnico do Vasco da Gama. Tinha uma convicção muito grande que um dia eu voltaria. Um clube que me acolheu muito bem e é difícil explicar porque eu quis vir naquela situação que falava, você vai para a Série B? Não, eu vou para o Vasco. É o Vasco que importa. E agora eu estou de volta com muito orgulho, para mim, uma gratidão muito grande de ter tido essa nova oportunidade aqui no Vasco. É uma satisfação imensa estar de volta com essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, de glórias, de histórias.
E eu chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Eu queria muito voltar. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Eu tenho uma afinidade muito grande. O Pedrinho, além de toda a história do Vasco, do meu desejo de voltar, quem é do meu ciclo mais íntimo sabe que eu sempre falo isso, a importância que o Vasco teve na minha história. E o Pedrinho, de fato, faz parte da minha volta. Eu queria poder escolher também trabalhar com um cara que eu admiro, que eu confio, que tem ideias muito grandes, tem um grande coração e eu tenho certeza que ele está procurando fazer o melhor e eu vim também para ajudá-lo e bastante. É uma alegria, uma honra para mim também trabalhar do lado dele. Vai ter muito trabalho e eu confio muito no time, confio muito na torcida, no torcedor. Eu sei que a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar e essa minha maior alegria é poder fazer essa conexão dos jogadores com o torcedor. E é isso, é muita alegria mesmo. E, ó, é V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão, vamos para cima. Do Vascaíno, qual é a sua expectativa para o comando técnico de Fernando Diniz? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com a sua participação aqui embaixo, conto muito também com a sua inscrição. Se você curtiu o vídeo, ficou aqui até o final, se inscreva, não deixe de fazer parte da nossa família, não deixe de ajudar o crescimento do nosso canal. Agradeço aí a todo mundo por conta de todo o apoio que vocês vem dando ao canal do Gigante Vasco. Sem você, o canal Gigante jamais será alguma coisa. Então, vamos juntos. Se inscreva, curta, compartilhe e até já já. Será uma segunda-feira cheia de muita novidade e aqui no canal Gigante você não perderá absolutamente nada. Fui, muito obrigado e até daqui a pouco.